Oi, hoje eu quero falar sobre a vida de Pedro. Simão Pedro, também conhecido como Cefas, como está escrito em João 1,42, foi um dos primeiros seguidores de Jesus Cristo. Ele foi um discípulo ardente e sincero, um dos amigos mais próximos de Jesus, um apóstolo e uma coluna da igreja, como está escrito em Gálatas 2,9. Pedro também era entusiasta, voluntarioso, impulsivo e às vezes ousado. Pedro tinha muitos pontos fortes, mas também várias falhas em sua vida. Simão Pedro era originalmente de Betsaida, mas também viveu em Cafarnaum, ambas cidades na costa do mar da Galileia. Simão Pedro encontrou Jesus através de seu irmão André, que havia seguido Jesus depois de ouvir João Batista proclamar que Jesus era o Cordeiro de Deus. Ao encontrar Simão, Jesus deu a ele um novo nome, Cefas, do aramaico, ou Pedro, do grego, que significa rocha, como está escrito em João, capítulo 1, do versículo 40 ao versículo 42. Mais tarde, Jesus chamou oficialmente Pedro para segui-lo, produzindo uma pesca milagrosa, Lucas 5, do versículo 1 ao versículo 11. Foi Pedro quem primeiro confessou Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo, Mateus 16, 16 ao 17. Pedro também mostrou-se impetuoso ao ponto da precipitação. Foi Pedro quem deixou o barco para andar na água até Jesus, Mateus 14, do versículo 28 ao versículo 29, e prontamente tirou os olhos de Jesus e começou a afundar, no versículo 30. Ou seja, Pedro, ele sai do barco e vai ao encontro de Jesus, mas quando ele tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar, porque quando a gente também tira os olhos de Jesus, o nosso projeto, a nossa vida começa a afundar. Mas também Pedro foi quem repreendeu Jesus por falar de sua morte, Mateus 16, 22, e foi rapidamente corrigido pelo Senhor, versos 23, porque Jesus Cristo tinha um plano a qual ele tinha que cumprir. E Pedro queria repreendê-lo por ter falado de sua morte. Também foi Pedro quem desembainhou sua espada e atacou o servo do sumo sacerdote, João 18, 10, e foi imediatamente instruído a embainhar sua espada, no versículo 11. Foi Pedro também que se gabou de que nunca abandonaria o Senhor, mesmo que todos os outros o fizessem, Mateus 26, 33, e mais tarde negou 3 vezes que conhecia o Senhor, como está escrito no versículo 70 ao versículo 74. Jesus, depois de sua ressurreição, repetiu o milagre do grande pescado e teve como prioridade especial perdoar e restaurar Pedro e comissioná-lo novamente como um apóstolo, João 21, 6 e versículo 15 ao 17. Ou seja, Jesus sabia que a tristeza que Pedro havia dado a ele não era maior do que a alegria que ele poderia dar. E também é assim na nossa vida. Apesar das tristezas em que depositamos em Cristo, a alegria que nós podemos dar é muito maior do que as tristezas. Então, continua, porque Deus vai te ajudar. Mas também, no dia de Pentecoste, Pedro foi o principal orador para a multidão em Jerusalém, Atos 2, 14, e ganhou cerca de 3.000 almas, ou melhor, 3.000 novos crentes para Cristo. Ou seja, Pedro, que outrora era um fracasso, mas com Jesus, fracasso não é o fim. Também mais tarde, Pedro profetizou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, e o coxo mendigo ficou curado, Atos 3. Além disso, Pedro também pregou corajosamente diante do Sinédrio, Atos 4. Ou seja, nem mesmo a prisão, nem mesmo espancamentos e nem mesmo ameaças poderiam diminuir a determinação de Pedro de pregar o Cristo ressuscitado. Atos 5.
Então, o que nós podemos aprender da vida de Pedro? Primeiro, Jesus vence o medo, como está escrito em 1 João 4,18, que diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Então, quando Pedro avista que Jesus estava vindo sobre as águas, ali ele vai ao encontro de Jesus, porque Jesus tira o medo, apesar que ele tira os olhos de Jesus e começa a afundar. Mas a primeira coisa que nós aprendemos, Jesus tira o medo. Segundo, Jesus perdoa a infidelidade. 2 Timóteo 2,13, que diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Mesmo Pedro negando, depois Jesus perdoou e restaurou a vida dele. Não importa o que você fez, Jesus pode restaurar a sua vida também. Terceiro ponto, Jesus ensina pacientemente. Salmos 32:8 diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E quarto ponto Jesus nos vê como Ele pretende que sejamos. Ele nunca olha somente para o seu erro, mas Ele olha daquilo que você pode ser no futuro. Filipenses 1,6 diz: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Então, estar com Jesus faz toda a diferença. Amém.